se passando, necessidades vão aparecendo na nossa vida, a idade vai chegando, tanto que eu já me aposentei aqui e já estava aposentado no Brasil e preciso voltar definitivamente para o Brasil. Acabei de chegar faz 3 semanas e mais um pouquinho a gente ainda está aqui para ver se vende algumas coisinhas aí, umas miçangas que tem aí da empresa e voltar para o Brasil, fazer aquilo que a gente começou a vida fazendo na pregação, no treinamento em igreja. Foram 4 meses lá agora, quase 5 meses, muito bons. E a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas. Eu vou pedir que vocês orem por uma pessoa chamada Ayrton. Eu o encontrei da seguinte maneira: obrigado, querido, você é muito fofo. Ele faz o melhor bolo de macaxeira de Pernambuco. Eu não era muito chegado até que eu experimentei, fazia tua cara mesmo, viu? Mas é macaxeira com coco assado, mas é muito bom. E eu me perguntava como é que eu vou conseguir abrir um contato com esse moço. A gente conversava pouco, mas eu tinha sempre em mente, não, Deus vai me abrir uma porta para eu poder entrar na vida deste homem. E Deus fez isso 4 meses atrás. Deus é maravilhoso. Eu cheguei na loja dele, que é no Santos, lá de Recife. Não sabia o nome dele, só conhecia ele de vista. Pedi a ele: escuta, você pode me dar uma porção que eu quero levar para casa do bolo de macaxeira? Eu falei: não. Naquele momento, queridos, Deus operou de tal maneira que aquele homem veio me dizer, sem eu perguntar, que ele estava atravessando problemas de depressão que já o acompanhava desde a juventude. Do nada. Era tudo que eu precisava. Sabe quando te entrega uma chave e diz: entra no carro? Falei: obrigado, Senhor. A conversa que era para demorar 5 minutos só, que era normalmente, eu não o conhecia, e a esposa dele estava do lado. Então ele começou a falar das lutas que, apesar de comerciante, ele tem com a saúde dele. Foi a porta aberta para a gente introduzir o sistema de saúde que nós temos, que nós pregamos. E eu quero dizer que o nosso relacionamento, pela graça de Deus, só tem se aprofundado. Ele, com a esposa, faz parte do assunto que eu vou pregar. Não vou pregar, vou conversar com a igreja esta manhã. Movimento carismático. A esposa dele é professora de grupo da Igreja Católica de Movimento Carismático. Então nós começamos, e eu quero dizer aos irmãos, as mensagens de meditações semanais que a gente tem de adulto, eu tenho mandado quase todas para ele. Tem algumas que é especificamente para a nossa igreja, mas a grande maioria é uma bênção. E esse homem me mandou uma mensagem muito agradecida essa semana, no começo da semana, pelo que essas mensagens da meditação matinal têm feito na vida deles. Antes de eu ir para o estudo dessa manhã, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito para Cristo na sua vida? Como é que as pessoas se identificam como um candidato aos céus? Você tem alguma coisa para oferecer? Tem compartido com eles alguma coisa? Essa é a área que eu me especializei na igreja. Se eu tivesse na igreja, eu ia passar a tarde aqui só contando coisas novas que aconteceu depois que a gente esteve aqui. Mas a minha pergunta: o que você tem feito como candidato aos céus para alcançar as pessoas? Pense nisso. Você não veio para a igreja de Deus por acaso. Você foi chamado por Deus e tem um propósito.
E esse propósito é compartilhar o amor de Cristo pelos nossos semelhantes, por aqueles que estão perdidos. Por quê? Nós vamos ter uma ideia agora. Você trouxe a tua Bíblia aí e eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 16, 13. Apocalipse 16, 13 é o nosso texto inicial que a gente vai analisar esta manhã. Quando você achar, você diz amém, que eu sei que você já está pronto. Amém? 16, 13 diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes ao quê? Rãs. E que faziam esses 3 espíritos imundos? São espíritos de quê? Demônio. João aqui fala claro. Esses 3 espíritos são espíritos de demônio. Ele faz o quê? Opera sinais. Algumas tradições dizem que opera milagres. E se dirige aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos trazer essa mensagem para o contexto dos nossos dias. João, quando escreve Apocalipse, ele olha para um mundo de monarquia, basicamente sob o poder do Império Romano. Mas a mensagem não era para os dias dele. Ele usa a linguagem que ele era familiar. Os reinos, porque era a sucessão de reinos. Não havia democracia, não havia presidente eleito. Você já parou para pensar nisso? Não havia. Hoje há. Então esses 3 espíritos imundos haveriam se manifestar na presença de autoridades. Porque aqui no contexto profético, o rei simboliza poder, autoridade. Então esses 3 espíritos imundos iriam viajar pelo mundo na presença de pessoas que mandam, que decidem, para fazer uma coisa. O que você aprendeu essa manhã aí, ao ler o versículo 13 de 16? A missão deles é o quê? Enganar. Se tem uma palavra que está em voga hoje, é fake news. Fake news é engano. E Satanás é o mestre por excelência de fake news, do engano. Agora, como nós podemos descobrir esses detalhes? Eu gostaria que você voltasse um pouquinho no Apocalipse para o Apocalipse do capítulo 14. Não vamos ter tempo de ler do 6 a 12. Mas aqui fala do surgimento das 3 mensagens angélicas. Você sabe que a Igreja Adventista foi formada, tem a sua base. Não confunda o que eu vou dizer. Tem a sua base histórica nas 3 mensagens angélicas. Ela é fundada em Jesus Cristo na pedra angular. Mas ela surge no contexto das 3 mensagens. Quem se lembra quando foram as 3 mensagens? Alguém se lembra? Talvez vocês não estivessem aqui quando falamos desse assunto aqui. A primeira mensagem angélica foi dada durante o movimento milerita. Despertou a nação e o mundo para a volta de Jesus. Década de 1840. Logo depois, na década de 1850, cai Babilônia. Qual é a relação que traz aqui?
Babilônia é representada por quem aqui na segunda mensagem? Quem me ajuda? Por igrejas apostatadas. Por que igrejas apostatadas? Porque a mensagem da volta de Jesus por volta de 1850, entre 1840 e 1850, entram nessas igrejas, principalmente aqui na nossa região, na nossa área aqui da Nova Inglaterra. E eles fizeram o quê? Fecharam as portas. Expulsaram aqueles que pregavam a segunda volta de Jesus. Fecharam as portas e os expulsaram das igrejas evangélicas tradicionais. Não preciso citar nome, vocês sabem quais são as igrejas evangélicas tradicionais. Correto? A gente não precisa dar nome. Nesse intervalo entre a segunda e a proclamação da segunda e a terceira mensagem angélica, surge então, em 1863, esta igreja a qual você pertence hoje. Qual é a base dessa igreja que motiva esta igreja a pregar? Segunda volta de Jesus. Mas ela tem dois assuntos muito importantes que há de definir o grande conflito. Primeiro, a guarda do sábado. Segundo, adoração. Não. Segundo, a guarda do sábado e... Isso, professor, por isso que eu te falei, você foi no ponto ali na classe. Então, esta igreja é a única que defende este princípio. Não que as outras igrejas não sejam boas, elas têm coisas boas. Nós somos devedores a batistas, nós como adventistas somos devedores a metodistas, presbiterianos, batistas, católicos também. Mas em determinado momento da história, eles saíram da rota principal da palavra de Deus e entraram por atalhos. E é um desses atalhos que nós vamos analisar esta manhã. Nesse contexto do surgimento das três mensagens angélicas, Satanás iria fazer uma grande contrafação, lançando os três espíritos imundos. Vamos recordar a base da igreja, segunda volta de Jesus, o sábado e a imortalidade da alma. Essa manifestação desses três espíritos imundos é a chamada trindade do mal. É a última grande manifestação de poder de Satanás para enganar a humanidade. Elas estão em três características muito marcantes. Primeira trindade do mal chama-se espiritismo, ou espiritualismo, conforme nós atualizamos o termo para os nossos dias. O que faz o sistema espírita? Outra vez, nós temos gente boa, gente sincera lá dentro do espiritismo. E nós precisamos alcançá-los. Eles precisam saber da verdade completa. O Espiritismo tira o Senhor Jesus Cristo do centro da salvação. O Espiritismo anula o sacrifício de Cristo em prol do pecador. E o Espírito que vai e volta, que não morre, é o tema da lição do nosso trimestre. Ele vai e volta, ele não morre, ele tira a necessidade da ressurreição dos justos. Correto? Faz sentido? Você tira o ministério de Cristo. Você muda o conceito
A primeira manifestação espírita, você se lembra onde é que foi? A lição dessa semana, lição da semana passada, toca bem claro sobre isso. Onde foi? No Éden. E a base que cimentou essa mensagem de Satanás a Eva era: certamente não Morrerás. não morrerás. Ela está tão viva hoje quanto estava no Éden. Os budistas, eles acreditam numa purificação da alma. Você não morre, você reencarna. E semana passada eles lançaram a seguinte manchete: muito em breve a humanidade vai desfrutar de alguns paraísos secretos. A alma não morre. E esse grupo, baseado no Tibete, agora anuncia para o mundo inteiro que novas maravilhas vão acontecer. O segundo espírito que sai da boca do dragão. E eu vou pedir perdão aos meus dois convidados que estão ali sentados, é o catolicismo. Não se sinta ofendido, você vai entender por quê. O Espírito Santo vai clarear na tua mente agora. O catolicismo mexeu com o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus já não é mais o sumo sacerdote, na visão do catolicismo. Retira a autoridade de Jesus e a transfere para um ser humano. E este ser humano é tão pecador quanto eu e você. Coloca o homem numa condição de receber adoração. E o que a Bíblia fala sobre isso? Adorai aquele que fez os céus, a terra, Apocalipse 14, 6. Não sou eu que estou dizendo, Apocalipse 14, 6. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, em todas as coisas. Meus amigos, quem é digno de adoração? Deus. Criatura ou Criador? Criador. Criador. Nunca a criatura pode ser elevada à posição de ser adorada. E isso você vê todos os dias, você ligar a sua televisão, o seu news, a sua internet, seja qual for, você vai verificar que isso acontece quando os fiéis se ajoelham e pedem a bênção ao seu superior. O catolicismo mexe com o ministério do Espírito Santo quando coloca um homem aqui na terra como representante de Deus. Eu não tenho tempo para ler alguns textos escritos por autoridades católicas, mas eu acho que eu vou ler só um para você. O Papa Bonifácio VIII escreveu o seguinte: só existe uma igreja santa, a Igreja Apostólica Católica. Fora desta igreja não há salvação. Entendeu? Fora dessa igreja não há salvação. Não é fora de Cristo. O sacerdote de Cristo ficou fora aqui. Fora dessa igreja não há salvação. Para aqueles que não se sujeitem à autoridade pontifícia do Papa. Então o catolicismo ensina que você só vai ser salvo se você se render à autoridade do Papa. Mas não paramos aí. O terceiro espírito imundo, semelhante a Arã, é o protestantismo que se apostatou. Lembra que eu disse no princípio que nós somos devedores como adventistas, batistas, metodistas, presbiterianos?
é porque nós herdamos algumas coisas que eles fizeram de bom quando estavam sendo orientados por Deus. Essa segunda besta que fala Apocalipse 13, ela entra no cenário mundial quando? Quem me ajuda? Por isso eu disse, não vai ser um sermão, vai ser mais um bate-papo aqui. Essa segunda besta de Apocalipse 13, ela entra em ação quando? Quantas bestas tem em Apocalipse 14, Apocalipse 13? Bestas aqui são poderes, tá? Poderes mundiais. Quantas são? São duas, né? Uma que vem do mar. O mar simboliza povos. Área densamente povoada. E a gente sabe que nesta época a área densamente povoada era a Europa. Mas que essa besta haveria de receber uma ferida de morte. Quando foi isso? Quem me ajuda? 1798. 1798. Quando os exércitos de Napoleão entram no Vaticano, o Papa se recusa a se render. Então Napoleão dá a ordem para invadir e levar a autoridade católica que dominava o mundo preso para a França. Um ano depois ele morre. Nesse intervalo começa a surgir uma outra potência. Olha como Deus é maravilhoso, queridos. Apocalipse 13 diz que haveria de surgir uma segunda besta, que tinha formato de quê? De um cordeiro com 2 chifres. Um movimento que surgiria baseado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma segunda interpretação são os dois partidos políticos dos Estados Unidos. Uma interpretação inicial são essa nação estaria baseada na Bíblia, que é composta de quê? Do Novo e do Antigo Testamento. Está encaixando a coisa aí? Sai uma, entra outra. Foi não. Quando os fiéis chegaram até aqui nos Estados Unidos, eles colocaram, tipo assim, uma lei, uma igreja sem papa e um país sem rei, né, que sempre estariam dando junto ali a palavra de Deus como domínio do país. É exatamente eles isso. próprios que devolveram para a besta o território lá e fez dela de novo, né, significado um reino, né? Ela foi estabelecida com um firme propósito, como o irmão colocou, de não haver interferência entre igreja e Estado. Os dois seriam separados. Mas quando essa separação terminasse, começaria então o surgimento de um outro poder, que é chamado da segunda besta. E é isso que nós temos hoje aqui. Qual é a diferença então entre o protestantismo apostatário e o catolicismo? O catolicismo, de certa maneira, muda a palavra de Deus, mas não abre a Bíblia tentando justificar atos, mentindo para as pessoas. Usa a autoridade da igreja. Já o protestantismo é diferente. O protestantismo abre a palavra de Deus, tenta justificar a palavra de Deus através de mentiras. Por isso é considerado um espírito imundo, semelhante a rã. Já veio na sua mente por que esses espíritos são equiparados a rãs? Já veio à sua mente por quê? Eu creio que já. Se veio, me ajuda. Por que João usa esse simbolismo aqui? 404 versos compõem o livro do Apocalipse. 278 é baseado no Antigo Testamento. Deu para entender?
Então, o Apocalipse nada mais é do que uma revelação ampliada, acrescentada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aonde na sua mente começa a aparecer Hans? No Egito, as pragas. Onde? No Egito. No Egito. O que estava acontecendo ali no Egito nessa ocasião? Eu não queria, o faraó não queria deixar. Deus havia determinado tirar o seu povo do cativeiro. Satanás determinou deixar o povo do cativeiro, para perecer no cativeiro. Por quê? Porque o Messias nunca haveria de voltar, nunca haveria de vir. Não poderia nascer o Messias se Israel permanecesse no cativeiro. Então Satanás trabalhou redobradamente, através de enganos. Guarda essa palavra, deixa eu olhar meu relógio. Guarda essa palavra, enganos, para mantê-los ali. Arão lançava sua vara, fazia um milagre. O que os magos, os médiuns do Egito faziam? Copiavam. Eles colocavam, eles não criavam nada. O que eles criavam era a aparência daquilo que Arão tinha feito, mas tão perfeita que ninguém duvidava. E essa luta entre o bem e o mal chegou até quando houve a praga das rãs. Aí Deus disse para Satanás: não mais. Até aqui você vem, daqui você não passa. Mas estava em jogo a liberdade, a libertação do povo de Deus. Queridos, o que é que está em jogo hoje, agora em 2022? Não é a libertação do povo de Deus dessa terra para a Canaã celestial? Sim. Ou você já esqueceu disso? Ou você já perdeu de vista que Deus te chamou para você ser cidadão da pátria celestial? Ser cidadão americano é legal, mas não é o mais importante. Ser cidadão brasileiro é muito bom, mas não é tudo. Agora, ser cidadão da pátria celestial é tudo, viu? É tudo que a gente pode imaginar. E Deus investiu a vida do seu filho neste plano, de libertar a raça humana. E somos nós que vivemos nesse período do grande conflito, saindo dessa terra para a eternidade. Então, da mesma maneira que Satanás trabalhou até a praga de rãs, com todo o seu efetivo, ele estará trabalhando agora, fazendo contrafação, levando o engano, a mensagem do Espiritismo, através das igrejas apostatadas, através da nova era que abrange os países do outro lado e através do catolicismo. Não sou eu que estou te dizendo isso. Se você tiver tempo, faça uma busca, não na tua Bíblia, mas vai no Google. Você vai encontrar quase tudo que eu estou te falando ali, comprovado por pessoas que não pertencem à nossa fé. Por quê? Porque Deus está chegando na fase final do seu plano da redenção. E mais do que nunca, Satanás vai trabalhar para convencer de que a mensagem da mortalidade da alma, que a mensagem do sábado, não tem nenhum fundamento. Eu estive no Brasil agora por 4 meses. Então tive tempo para fazer algumas pesquisas lá. Vocês sabem quais são os maiores e mais ferrenhos adversários da Igreja Adventista no Brasil? Não são espíritas, não são católicos, mas são os protestantes. A liderança protestante tem o maior desprezo pela Igreja Adventista. Agora eu quero dizer uma coisa para você. É a única igreja que não está sob esse manto de Satanás, onde o Espiritismo é propagado.
onde a imortalidade da alma é vivenciada e onde a guarda do domingo é proclamada. Você não vai encontrar a igreja adventista nesse círculo, porque essa igreja tem uma mensagem diferenciada. Essa igreja tem uma mensagem de salvação. É por isso que nós ainda temos bancos vazios aqui. Porque o momento que nós mudarmos o foco da nossa mensagem, passarmos a realizar curas aqui dentro, e graças a Deus isso nunca vai acontecer nessa condição que acontece lá fora. Libertação de milagres não pode ser a base da nossa fé nem da tua fé. Milagres enganam. Veja essa citação de Ellen White, de Testemunhos Seletos, página 141, ela diz o seguinte: quando o protestantismo estender o braço, nós falamos do surgimento do protestantismo que deveria manter-se separado da igreja e do Estado, tá? Agora ela escreveu o seguinte: isso não ia ser sempre assim, e haveria uma mudança do grande conflito. Então ela diz: quando o protestantismo estender o braço através do abismo aqui é distância, viu? Abismo aqui simboliza distância. A fim de dar uma das mãos ao poder romano. Uma. E a outra mão ao espiritismo. Esse abismo que separou as igrejas por longos e muitos anos. Podemos ter convicção que é chegado o tempo de operações maravilhosas de Satanás. Eu não sei se eu vou ter tempo para terminar meu estudo com vocês essa manhã. Ellen White falou isso aqui em torno de 1870, mais ou menos, 1875. Quando o protestantismo, a segunda besta, deixar o propósito original, esse país deixar o propósito original, que era estar separado, igreja e Estado, lançar uma das mãos sobre o abismo para o poder romano. Selar outra vez a ponte. Quando é que aconteceu isso? 1984. Eu estava aqui já. Quando Ronald Reagan nomeia o primeiro embaixador para o Vaticano. E em retribuição a esse grande favor, a esse reconhecimento, o Vaticano nomeia o primeiro embaixador dos Estados Unidos. Essa é a primeira característica da segunda besta. A segunda é quando ela estende a segunda mão agora para o espiritismo. Eu vou ter que resumir. Estados Unidos é famoso pelo espiritismo. Se você pensa que é o Brasil só abraçou a doutrina do espiritismo, mas ela teve a sua base aqui, nos Estados Unidos. Mais especificamente na cidade de Los Angeles, bem como em Chicago. Vou te dar o ano. Tem data de nascimento. Não tem data de validade, mas tem data de nascimento. 1906. Uma rua de Los Angeles chamada Azusa. Ali houve a primeira manifestação carismática. Você esta manhã entende o que é movimento carismático? Você pode me ajudar? Dentro da tua mente, o que é movimento carismático para você? Você já ouviu falar muito do movimento carismático, não ouviu? Sim. Já. Então, o que é movimento carismático? Então, quando surgiu o movimento carismático na igreja católica, eu era católico ainda. E, tipo assim, começou a aceitar coisas que a igreja não aceitava.
louvor, começando do louvor. Tipo assim, eles não aceitavam falar em línguas, aí eles começaram a aceitar. Eles não aceitavam até... Você está pregando meu sermão. Vai em frente. Não, vai em frente. É isso mesmo. Tipo assim, igual... Mas o que a minha avó, por exemplo, minha avó é uma católica tradicional, mas muita coisa ela não aceita. Eles, que a igreja católica deixa entrar na igreja, mas até hoje eles ainda aceitam. Igual, com todo respeito do mundo, eu vou falar, casal de gente do mesmo sexo. Entendeu? Eles não têm, nas igrejas católicas carismáticas, eles, tipo assim, eles não, a gente tem que receber essas pessoas, mas eles não, como é que fala? Aceita. Hã? Não aceita? Não aceitam. Eles não repreendem essas pessoas. Eles agem como aquilo é uma coisa natural. Entendeu? Então, esse movimento carismático na igreja católica, eles aceitam praticamente. E eles também expulsam demônios nos... Isso aí também. Nós estamos chegando lá. Eles pegaram um pouco do protestantismo e inseriram no meio. Pois nós vamos esmiuçar isso se vocês quiserem, viu? Vocês saem daqui sabendo a diferença entre uma coisa e outra. O movimento carismático vem da palavra grega carisma. Carisma é definido como aquela pessoa que tem uma facilidade de se relacionar e de se entender. Você não ouviu falar o seguinte: puxa, fulana tem um carisma tremendo. Você já ouviu falar isso? Já? Ele é carismático. Você consegue entendê-lo, compreendê-lo com facilidade. Esse é o sentido primário de carisma, de onde surge a palavra carismático. Mas ela tem a segunda implicação que o irmão colocou. Ela tem que ver com a aplicação de dons do Espírito Santo. É aí que fecha a base para o movimento protestante. E nós vamos ver daqui a pouquinho que o movimento carismático, conforme o irmão colocou lá, ele se alastrou. Ele começou em 1906, aqui em Los Angeles, com 2 missionários suecos americanos. Eles começaram dentro da igreja batista. E essa primeira manifestação carismática não foi interdenominacional. Não foi o surgimento de uma igreja pregando isso aí. Esse movimento, ele origina na vida de 2 homens. Esses 2 homens chegaram também até o Brasil. Antes de chegar a esse detalhe, deixa eu analisar com vocês as manifestações maravilhosas de Satanás. Primeiro, nós vamos ver e estamos vendo uma sequência de acontecimentos sobrenaturais. Você viu o que aconteceu em Santa Catarina semana passada, naquela plantação? Quem viu aqui? Opa! Vocês não viram o que aconteceu? Já é a segunda vez numa plantação de trigo do interior de Santa Catarina. Anoiteceu, estava tudo normal na plantação. Mas no outro dia, quando o pessoal veio para a lavoura com as máquinas para fazer a colheita do trigo, eles pararam e chamaram o patrão e disseram: olha aqui, vai na internet que você vai ver as fotos. Um desenho magistralmente feito numa área imensa do campo de trigo, se eu não me engano, com vários sinais. Um deles eu me lembro perfeitamente, não deu para... O tempo foi tão curto, esse assunto me tomou mais de 10 dias para prepará-lo. E eu não pude fazer isso em PowerPoint, mas eu vou fazer. Você tem um losango, você tem uma figura esférica, uma dentro da outra, dentro da lavoura, sem que você não encontre um pé de cereal amassado ou arrancado.
tentaram dar explicações científicas. Nadaram no vazio. Então, a última definição que foi dada é que seres estranhos elaboraram esse diagrama. Pensa num negócio gigante e perfeito. Agora não ficou rastro de nada, nem de máquina, nem de, por exemplo, da plantação deitada onde passavam para fazer aquilo. Aqui está. Olha aqui. Olha aí. Olha lá, esse aí tá melhor. Mostra aí, por favor, olha aí. Deixa eu ver, irmão. Manda pro Cristiano, ele põe na TV. Não pode não. Deu para você ver coisas sobrenaturais acontecendo? E elas só vão aumentar. Não pense que vai parar só aí, que não vai. Vão aumentar. Segundo, pessoas expulsando os demônios. Hoje é a coisa mais normal que tem nas igrejas carismáticas renovadas. Expulsar demônios. Fazer milagres. Fazer curas impossíveis. Deixa eu te chamar para a gente voltar na Bíblia aqui, Mateus 24, verso 24. Mateus 24, 24. Diz o seguinte, verso 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu vou fazer uma pergunta agora para você. Você pode responder com toda sinceridade. É pecado fazer milagre? Não? Quem foi o maior milagreiro da história da humanidade? Jesus. Jesus. Jesus trabalhava 24 horas para curar, para libertar do jugo do inimigo, para expulsar os demônios. Agora tem uma razão por isso. Por quê? Desejado de todas as nações diz o seguinte: na época da vinda de Jesus Cristo, Satanás arregimentou seus anjos para fechar as portas do Messias, através da enfermidade, da possessão demoníaca e do sofrimento humano. Tente pregar para alguém que está em sofrimento. Tente pregar para alguém que está doente. A percepção dele é muito pequena. Uma mente que está tranquila, que não está sob pressão de medicação, de enfermidade, ela entende muito rapidamente. Deixa eu contar para vocês. Tem alguém de São Paulo aqui? Não tem paulista? Nós estamos precisando exportar paulista para cá, viu? Eu fui lá, mas saí de lá também. Igreja de Vila Maria. Aconteceu um caso com uma irmã. Eu não sei se era ela dali ou do distrito do pastor que relatou isso. Essa irmã começou a sentir-se mal. Não sabia o que ela tinha e começou a fazer aquela questão de rotina que eu sempre faço, exames. E de repente, foi encontrado um câncer devastador no sistema digestivo dela. Quando o médico disse isso para ela, ela falou: é estágio avançado. Pouca coisa ou quase nada se pode fazer pela senhora. Ela ficou sem chão. Amanhã, deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu cunhado caçula, que eu tenho 2 cunhados, esse veio depois. Ele vai estar sendo operado de um câncer de próstata, que apareceu assim de uma hora para outra. Então essa semana foi uma semana de oração, de construção emocional, espiritual.
junto com eles, porque quando ele recebeu esse diagnóstico, com toda a base na igreja, o chão dele desabou, momentaneamente. Minha irmã me ligou e me falou isso aí. Mas depois, com a esperança no Deus que a gente serve, que a gente escolheu a servir. Por isso eu quero parabenizar você que veio à igreja hoje. Você escolheu servir a Deus. É a melhor decisão que a gente pode ter. Então, serenou o ânimo do meu cunhado e amanhã, se Deus quiser, ele vai ser operado lá em São Paulo. Pensa bem nessa mulher que sai sozinha de um consultório médico, desesperada com a notícia. E enquanto ela caminhava desnorteada para casa, ela viu uma plaqueta de uma igreja pentecostal que dizia o seguinte: entre com a sua doença, saia curada e livre. Ela falou: já estou perdida pela doença, vou entrar aqui. E entrou e foi muito bem recebido pelo pastor. E ela contou o drama dela. Eu estou vindo no consultório do meu médico. Me diagnosticou com um câncer em estágio avançadíssimo. Se tem alguém da área médica, eu posso dizer grau 5. Grau 5 é o limite. E ele perguntou a ela: a senhora quer ser curada? Se a senhora quiser ser curada, eu imponho a mão na senhora aqui mesmo. Ela falou: eu quero. A gente não pode criticar as pessoas. Eu não sei qual é a base da fé de cada um de vocês, da minha. A minha ainda precisa crescer muito. Eu não sei a tua. Por isso eu não posso dizer nada daquela senhora. E ela aceitou aquela ajuda. E eles ajoelharam, o pastor colocou a mão na cabeça dela, fez a oração, falou em língua estranha, realizou o cerimonial dele e disse: a senhora está curada. Mas tem uma condição: a senhora não vai para casa agora. A senhora vai voltar no consultório do médico. Ele perguntou: por quê? Então ele respondeu: para a senhora ter certeza que a senhora está curada, não vá para casa, vá ao consultório, volta ao consultório. E o médico ficou surpreso quando essa irmã voltou outra vez. Tinha saído fazia pouco tempo. E ela disse: doutor, refaça os exames. Ele falou: aqui tem os exames da senhora, de poucas horas atrás. A senhora quer que eu refaça? Para quê? Doutor, eu estou pedindo, estou suplicando ao senhor, refaça os meus exames, porque eu fui curada. O médico falou: não acredito nisso. A senhora saiu daqui faz pouco tempo. A senhora volta dizendo que está curada? Fizeram alguns exames. E o resultado foi que ela não tinha nenhum câncer mais no sistema digestivo. Mas essa senhora cresceu na igreja adventista. E ela, sua consciência começou a acusar: será que eu fui realmente curada? Quem me curou? E ela correu para o pastor. E ele estava contando para nós. Ele contou que ela chegou para ele e perguntou assim: pastor, quem me curou? Deus ou o diabo? Porque meu câncer desapareceu. Difícil você ter uma resposta nessa hora. Então o pastor falou o seguinte, pela ação do Espírito Santo: vou fazer um desafio. A senhora vai para a sua casa agora, vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta do seu quarto e vai ajoelhar e perguntar a Deus: Senhor, manifeste a sua vontade, me mostrando quem me curou, se foi o Senhor. Se não foi o Senhor, que essa doença volte, não tem problema, Senhor. Mas eu quero estar seguro em suas mãos. É preciso ter muita coragem para fazer essa oração. Não sei se eu faria, não. Vem para matar. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, aquela irmã foi sepultada. Meu
Ela terminou a oração, queridos. Falo isso com tristeza. Terminou a oração. Seu câncer voltou pior ainda. Uma semana só de dor. Mas ela disse, vou descansar. Mas tenho certeza que levantarei um corpo perfeito em Cristo. Amém. Queridos, é por isso que eu quero que você fique bem consciente. Milagres não respondem tudo. Não é o sinal definitivo da manifestação do poder de Deus. Nós lemos em Mateus 24, que Satanás vai fazer maravilhas. E ele vai continuar fazendo maravilhas. Paramos ou continuamos mais um pouquinho? Os irmãos definem. Paro aqui e a gente continua outra vez aí. Ou prefere que a gente termine agora? Deixa eu fazer uma pergunta então, já que você quer continuar, vamos continuar mais um pouquinho. Por que a igreja adventista então não realiza milagres no contexto aí de fora? Porque não chegou a hora. A Bíblia fala que quando chegar a hora, os velhos sonharão, os novos terão visões. E tem a hora certa, né? A Bíblia já fala que vai chegar a hora certa disso acontecer. Somente no derramamento da chuva serôdia. Não antes. Nós temos visto casos maravilhosos, pontuais na igreja. Mas a igreja não tem um ministério de cura que prega esse ministério de cura. Mas essa igreja tem poder. Se os irmãos não sabem, essa igreja tem até ressuscitado mortos. É isso mesmo. Essa igreja tem poder. Não propaga isso como ministério, como base da igreja. Mas se eu deixar você analisar direitinho, você vai lembrar que na tua família, Deus realizou algum milagre. Na minha, Ele já realizou. Pois bem, na volta de Jesus nós vamos ter dois grupos de pessoas. Quem são? Dois grupos de pessoas. Os salvos Salvos, perdidos e os perdidos. os justos e os injustos. Os mortos. São os mesmos aí. Os mortos. Então vão ter só duas classes. Os salvos e os perdidos. Agora, você sabia que dentre os perdidos teremos duas classes também? Primeira classe, daqueles perdidos convictos, que recusaram ser usados pelo poder de Deus. Sim. Recusaram o toque do Espírito Santo. Tiveram todas as evidências que o ser humano pode pensar e não aceitaram. Estes vão ser aqueles que dirigirão as montanhas e vão dizer o quê? Cair sobre nós e esconder da face daquele que está vendo. Mas o segundo grupo, esse sim me chamou mais a atenção. São daqueles que curaram, que pregaram, que expulsaram demônios em nome de Jesus. Como é que a gente sabe isso? O que Jesus disse em Mateus 24? Afastai-vos De mim, malditos. E eles vão ainda colocar o seguinte: Senhor, em teu nome, em teu nome realizamos curas, milagres, falamos em línguas, fizemos maravilhas. Mas o Senhor está irredutível. O que ele disse? Não os conheço. os conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então há duas classes: justos e ímpios. E ímpios aqueles que recusaram ouvir a voz, e aqueles que usaram o nome do Senhor. Irmãos, já está muito claro. Eu vou pedir permissão a vocês para a gente parar aqui
E eu prometo voltar numa outra oportunidade para a gente terminar. Eu cheguei só até a metade. Agora que nós teríamos para abordar os movimentos carismáticos dentro das igrejas evangélicas, dentro da igreja católica, quem foram os fundadores e quem foi que disseminou e por que isso aí está associado à tríplice mensagem. Eu vou pedir perdão a vocês, a gente tem avançado um pouco, mas é um assunto muito extenso, mas muito importante para a igreja. Você tem que conhecer estes assuntos para explicar aí fora. Mas o senhor vai para o Brasil, quando o senhor vai voltar para o Não, eu ainda fica aqui algum tempinho mais aí. Quando vocês tiverem uma data na agenda, eu venho terminar aqui. É muito importante. Como o pastor Wilson Andrew White, que foi um dos maiores teólogos e é um dos maiores teólogos vivos da Igreja Adventista, aborda este assunto como um dos fundadores do movimento carismático aqui nos Estados Unidos, na década de 70. Tem detalhes enriquecedores para a gente aprender aqui. O surgimento da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Cristã do Brasil, por que houve tudo isso? Porque houve todo esse surgimento de movimentos pentecostais e neopentecostais. Eu gostaria de compartilhar isso com você numa segunda oportunidade. Nós temos crianças, nós temos que respeitar o horário deles e o horário de cada um de nós. Mas eu louvo a Deus até aqui, a gente ter chegado até aqui. Deus, na sua misericórdia, queridos irmãos e amigos, não nos deixou ignorantes, não nos deixou cegos do que está acontecendo ao nosso redor. Mas agora temos que averiguar, temos que investigar, temos que buscar. Que Deus, pois, possa abençoá-los, conduzi-los cada dia na certeza de que muito em breve nós estaremos no Pátria Eterna. Amém. Amém. Estaremos no lar dos remidos. Nós chegaremos lá como vencedores pelo sangue de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração?